rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Após uma temporada de férias, retornemos às nossas atividades. E hoje, queria convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, clica nesse botãozinho que está no cantinho da sua telinha aí, inscrever-se, inscreva-se, assista o vídeo até o final. Se gostar do vídeo, aperta aí nesse joinha deixando o seu like. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado a cada conteúdo novo que surgir aqui no canal. Bom, para você que nos conhece, que nos assiste, nos acompanha, estamos de brinquedo novo, né? Você já deve ter imaginado aí o que nós estamos fazendo, né? Porém, pessoal, hoje vamos falar um pouco mais sobre a complexidade, né, de um preparo de solo eficiente para que a gente possa, né, desenvolver aí um sistema radicular e a longevidade do canavial. Quais são os fatores, o que pode ser feito, o que não pode, né? E vamos começar por aí, já mostrando aí o que nós estamos fazendo. Estamos dando a primeira grade pesada aqui. E vamos falar um pouco mais, né, sobre... Deixa eu descer aqui, para ficar melhor para nós. É muito importante que você... Qualquer coisa, qualquer fase da vida que você vá fazer, você aí acabe procurando entender um pouco mais, né, sobre cada setor, cada fator, para que você entenda o que você está fazendo, né? Aonde você quer chegar, quais são os resultados que você pode obter. Deixa eu só calçar a botina direita aqui. Ai. Bom, vamos lá. Eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, o plantiozinho que foi feito. Que trem que é aquele trem lá, rapaz? Deve ser algum planeta. A lua tá por cá, ó. Não vai dar para vocês verem aí que as imagens desse aparelho não são das boas, né? Aqui foi um plantio feito. Esse plantio não foi feito por nós. Ele já tá até saindo algumas mudinhas aqui, né? E o plantio, pessoal, ele, para ser executado de boa forma, ser um plantio com bom aproveitamento, ele precisa que o próprio... Aí, ó. Já tá saindo já. Ele precisa que o próprio preparo seja feito de qualidade, né? E nada mais é que como se fosse uma cadeia, né? Uma fase. Um leva o outro. E dessa forma aí, é preciso nos atentarmos para que possamos fazer o melhor possível. E o preparo, o pessoal está preparando lá do outro lado também, ó. Estão terminando mais um preparo lá, estão fazendo por partes. E o preparo, ele tem 3 fatores muito importantes, né? Que é necessário se atentar a eles para que você possa fazer. E esses fatores nada mais são do que os fatores químicos, biológicos e físicos. O químico, como que você faz para chegar nele e saber quais são os tipos de correção que é necessário fazer no seu preparo. O químico, você vai fazer
uma avaliação, né, uma análise de solo. E ali, através dessa avaliação, vai sair para você o resultado de quais são as correções das quais você precisará fazer, né? Calcário, gesso, dentre outros, né, produtos aí que possam estar em falta no seu solo, né? Esse aí é o primeiro passo. Depois vem o biológico, que nada mais é que você fazer uma autoavaliação do seu solo e descobrir quais os tipos de pragas que o seu solo possui, para que então você possa entrar aí com o trabalho e executar aí a atividade de contê-las, né? Essas pragas elas podem ser tanto quanto ervas daninhas, como também, né, outros tipos de pragas. Tem alguns, não sei como é o nome específico, a gente conhece como broca, né? Que é um bichinho que ele dá na cana, acabando aí impedindo, interrompendo sua produtividade. Aqui é uma área bem praguejada, foram tomadas, né, as medidas cabíveis aí para estarmos dando início ao preparo de solo. Eu consegui trabalhar aí até uma certa altura da madrugada, porém tá muito úmido e devido ser uma área bem praguejada, a grade tá emprastando, eu até cheguei a atolar. Vou deixar no finalzinho do vídeo para vocês aí fazerem a sua autoavaliação, né? Cheguei a atolar aí, tá muito úmido. Então, fui até umas 4 e pouquinho, 4 e meia, e aí não deu mais. Aí não deu mais. Eu tive que parar e aguardar. Aqui foi um pedaço. Aqui foi um pedaço, tá até a marca da grade aqui. Olha lá. Aqui foi um pedaço, onde eu encalhei a primeira vez. Aqui ele chegou a patinar tudo mais, porém acabou não travando por completo. Agora aqui, ó, aqui quase que eu achei que ia precisar de reboque. Por quê? Porque aqui ele afundou muito. Ele afundou muito. Olha lá. Ele afundou. Aí consegui sair lá. E aí deixei esse telefone no meio aí, ó. Telefone, para você que não conhece o termo telefone, no ramo canavieiro aqui na nossa região, ele é muito utilizado. Hoje não mais. Mas antigamente acontecia. Alguns locais a colhedora não conseguia pegar devido, né, ser muito íngreme na parte nas cabeceiras da curva. Então o que eles faziam? Eles deixavam esse telefone e vinha um pessoal rural, trabalhadores rurais, para estarem fazendo a remoção dessa cana. Aí cortava-se manual esses pedaços, depois tinha que fazer o carregamento. Aí hoje em dia acabaram, que devido à tecnologia, acabaram desenvolvendo novos projetos e conseguiram eliminar um pouco dessas curvas. E em locais que não há muito o que fazer, há necessidade de deixar ela muito alta, como é o caso de alguns locais aqui nossa, nessa área, eles acabam deixando de plantar. Eles apenas fazem as curvas de nível, né? Acaba deixando ela bem alta e não planta nela, só para conter mesmo a água e evitar erosões. Aqui, pessoal, para vocês verem, né?
Aqui é um dos pontos onde eu passei, ó, para fazer a bordadura do preparo, né? Que é um ponto muito importante. Você sempre está fazendo a bordadura. Por quê? Porque no virar a grade, ao fazer a manobra, você evita de ficar passando com o disco nas estradas, nos carreadores, né? Não sei se vocês têm o costume, mas se você tem o costume muitas vezes de andar por meio da estrada aí de área rural, né? Estrada de terra, em alguns locais aí as pessoas quando acabam não fazendo, a grade sai muito fora. E acaba fazendo uns riscos, e esse risco aí acaba dando um desconforto, dependendo do veículo do qual você está utilizando. E aqui eu descendo, vocês podem ver, ó, não cortou. Porque a dela estava emprastando, ela não cortou muito bem. Fiz a bordadura aqui total, em toda a quadra. Porém é uma área bem praguejada, ó, bem praguejada. O que foi feito aqui? Aqui foi feito as avaliações, né? Aí estamos contendo primeiro a parte biológica, né? Eliminando toda a parte de pragas, ervas daninhas, entre outras aí que existem aí nessa área. Foi feita a dessecação, agora secou. Vamos vir com a primeira grade. Quando essa grade já estiver descansada, retornaremos com ela de novo para darmos 2 grades pesadas e depois há necessidade de subsolador, entre outras variedades aí de grades que podem acabar sendo utilizadas. Quando é que eu não vou usar um subsolador? Quando você fizer a sua avaliação biológica e você identificar que é uma área que ela não foi muito compactada. Olha, como é que será que tá úmido ou não? Vou dar para vocês verem. Ó, pura água. Quando é que eu não vou fazer um subsolador, não vou fazer grades pesadas? Quando eu identificar, né, que o meu solo não está tão compactado, então não há necessidade de eu fazer essa operação. Que além de eu ganhar tempo, vou estar economizando mão de obra e diesel, né? O funcionário que pode estar ali atuando nesse setor pode estar preparando em outro local do qual aí há necessidade, ou até mesmo fazer outras funções aí, né? Isso aí eu vou conseguir fazer quando? Quando a terra estiver descansada. Vamos supor, se nós tivéssemos arrendado essa área aqui para um plantio de soja, milho, que é uma planta da qual acaba se utilizando muito mais produtos, né, do que a cana, e é muito menos compactada. Hoje, alguns locais aí fazem as aplicações aéreas, né, com drones, para evitar o amassamento e a perda de sacos por hectare, tanto em soja quanto em milho. E quando fazem a operação, o trator que faz a operação, os pneus são bem menores, bem mais finos, e acaba compactando muito pouco a área. Já no caso da cana, é meio complicado de não fazer, né? Que nem no caso aqui, era um plantio de cana que tinha aqui, então tá saindo cana e vai retornar na mesma produtividade, né, na cana. E a cana já acaba sendo um pouco complicado de você não usar o subsolador. Por quê? Porque vamos supor que ficou 5 anos esse plantio aqui. Eles vieram, fizeram todo esse preparo de solo que nós estamos fazendo, foi feito lá no passado, 5 anos atrás. Eles vieram, produziram, beleza. Só que durante esses 5 anos, ele precisou entrar com o trator dentro ali, rua por rua. Por quê? Porque a cana, ela é muito complexa. Então ela tem algumas operações das quais aí não há como se fazer de outra forma. Quebra-lombo. Dependendo da quantidade de área que a pessoa tem, nem todo mundo tem condições para fazer aplicações aéreas para evitar
o pisoteio, evitar a compactação do solo. Então é necessário fazer com tratores. E muitas das vezes algumas operações acabam se utilizando de tratores como esse, trator grande. No caso da colheita, 5 anos. Vamos colocar que ficou 5 anos, aí ele colheu por 5 vezes a cana. Durante 5 anos, pelo menos uma vez a cada um ano, para fazer a colheita, é necessário o transbordo, o trator e a colhedora, andando rua por rua. São equipamentos grandes, pesados, e ainda tem mais a tonelada de carga atrás, né? Que é o transbordo puxando a cana. Fora disso, quando se faz o plantio, olha que coisa mais linda. Olha lá. Tá saindo, o solzinho tá saindo. Quando se faz o plantio, igual tá aqui, ó. Após um certo período, é necessário fazer o quebra-lombo, né? Necessário fazer o quebra-lombo. Então, desde então, já começam as operações aí, e é meio difícil de não se compactar, né? Porque são equipamentos pesados e não há possibilidade de não. Então, infelizmente, se você for tirar um plantio de cana e colocar outro no local, o que vai acontecer? Vai ser necessário sim você fazer todo esse procedimento de grades pesadas, subsolador, e depois, quando a terra estiver num preparo adequado, aí sim você entra com o seu plantio, né? E aí varia. Tem alguns locais que o povo faz o plantio mecanizado, como nós estamos fazendo, ou o plantio manual. O plantio manual, a probabilidade de você ter uma produtividade maior é muito grande, porém o custo acaba sendo muito alto. Por quê? Mão de obra é algo que não se tem hoje, né? São muito poucos. E os que tem acabam tendo seus valores. E devido à demanda, ninguém é bobo, o valor vai lá em cima, né? E é isso aí, pessoal. Então, bora pro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aí, abrindo o quadro, né? Como que funciona o preparo de solo noturno, beleza? Aqui, ó, aqui alguns pedaços do qual a grade embuchou. Eu acabei dando ré aqui para dar uma limpada nos discos. Mas já tinha feito a bordadura, né? Então aqui não chegou a danificar nada na estrada, não. Aqui é apenas sujeira, barro mole mesmo, para dar uma limpada no disco, para não ficar emplastando muito. Beleza? Então, bora pro vídeo, bora ver como é que é o preparo de solo, como é que é as manobras e como funcionam as visões noturnas. Bora lá! É, Miguelzada, e bora lá para mais um preparo, né? Chega de caminhão, cê tá doido? Tomar uma aguinha aqui, que ninguém é de ferro, né? Vamos lá, gente. Hoje, ver se nós consegue fechar tudo isso aqui, desligar essa tela aqui, cara. Que ela já tá me incomodando já. O ano passado ela virava. Ver ainda, fica pra lá. E bora lá!
Estamos de gradão pesado. Primeira grade. Estamos quase finalizando aqui, né? Pessoal, para você que tá chegando agora, né? Como eu deixei explicadinho aí para vocês aí, as maneiras aí de preparo de solo, né? Que é feito, a análise e tudo mais. E além disso, né? Além dessas formas de serem feitas o preparo de solo, vocês veem como que é uma coisa muito complexa, né? Que além disso, o preparo de solo, ele tem 3 tipos de preparo. Se você já se interessou e gostou do vídeo, já clica nesse botãozinho aí, inscrever-se. Se inscreva e nos ajude a fortalecer o canal. Se gostar do vídeo, aperta nesse joinha deixando seu like. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você seja notificado a cada conteúdo novo que surgir aqui no canal, né? Preparo de solo, pessoal, ele tem o preparo convencional, cultivo mínimo, que é o preparo localizado, né, que o povo fala, e o plantio direto. E agora que nós estamos aí na parte física, né? Eu falei para vocês do biológico e tal, mas nós estamos na parte física, né? Que é a movimentação do solo, né? E acontece o quê? Então vamos lá por parte. Preparo convencional é nada mais, nada menos do que é o que nós estamos fazendo aqui. Como o plantio anterior que já era canavieiro, então nós estamos quebrando, né, as camadas compactadas do solo, porque tem a parte de cultivo, né? O trator anda aqui entre as entrelinhas para jogar adubo, herbicidas, né? Os tratos culturais que fazem na cana durante o seu processo, e também tem a compactação devido, né, ao transbordo, colhedora. Então, por isso, devido, né, ao peso do maquinário e tal, e a utilização dos mesmos na área do plantio aí, né, da colheita, então é necessário fazer o preparo convencional, que é quebrar as camadas compactadas, né? No caso aqui precisa fazer um bem pesado, né? Que varia muito. Tem plantação aí que rende até 5 cortes. Tem plantação que chega até mais. Aí depende muito da área, da maneira que foi tratada, da maneira que foi cuidada, da maneira que foi colhida. São vários os fatores aí que fazem aumentar a produtividade e o tempo da sua plantação, certo? Nem no caso da cana, além, né, da compactação, ela pode ser muito infestada por praga, né? Nem no caso aí que tem cipó de São João, braquiara, colonhão, ela infestou muito essa área. Então, qual foi a maneira ideal e correta da qual nós pensamos em fazer aqui? Essa área, ela, assim que foi colhida, ela foi dessecada, né? Para você que não sabe o que é uma dessecação, ela foi passado um veneno para que matasse todas as suas pragas, né? Todas as suas ervas daninhas que haviam aí na área. Aí deixou ela descansar, aguardou um certo período, retornou com a dessecação, aguardou descansar, e agora que, né, o mato já morreu, só ficou a sementeira. Então agora nós entramos com a grade pesada, né, para terminar de fazer todo o ciclo. Aqui, devido ao tempo, né, que ela tá aí plantada, teve todos os processos anteriores, então vamos ter que dar aí 2 grades pesadas dessa. Essa área aqui nós já estamos acabando.
eu vou mudar de área daqui a pouco. Eu abri 3 quadros aqui, né? Até às vezes você aí que tem um pouco de conhecimento pode pensar: nossa, mas por que tá dando tanta volta tão longe? Que agora ficou longe, que tem um bico ali em cima. Deixei mais uma passada para deixar por último. Aqui mais uma passada eu finalizo também. Tô na média de 6 km por hora. E finalizando aqui eu vou mudar de área. E nós vamos lá para nós observarmos como que é abrir o quadro, né, à noite. Como tá na primeira grade, é uma teteia, é um tesão. Foi mais linda do mundo. O problema começa da segunda grade para frente, né? Que aí é feita a avaliação. Dependendo da quantidade de tempo que foi feita a colheita e tudo mais, e dependendo da compactação de solo, muitas das vezes acaba nem sendo necessário 2 grades pesadas. Às vezes apenas uma grade pesada já entra com o subsolador, e depois o subsolador vem com a intermediária dando uma quebrada nos terrão e tudo mais para ver como é que fica. Se der bom, chique no último, aí já entra com a niveladora e pode entrar com plantio. Mas tudo isso é necessário fazer uma autoavaliação do solo, né? Aqui vai ser aplicado os corretivos, né? Calcário, gesso, tudo de acordo com a avaliação agronômica, para que todas as necessidades que o solo apresente seja corrigido, para que no ato de lançar plantio, né, dar início ao plantio, o solo esteja em perfeitas condições para receber uma nova produção, né? Além do preparo convencional, que é esse do qual nós estamos fazendo, que acaba gerando um custo um pouco mais alto, também existe o cultivo mínimo, né, que é o preparo localizado. Que acontece o que? Ele prepara apenas as faixas onde a cana vai ser plantada e deixando o restante coberto de palha. Isso aí acontece o que? Quando é muito pouco utilizado, né? Quando é muito pouco utilizado. E aí a palha acaba sendo utilizada como suplemento, né, de adubo. Ele acaba se tornando uma matéria orgânica, sendo mais econômico e ambientalmente falando mais vantajoso do que esse que nós estamos fazendo. Porém, no nosso caso aqui não havia condições, né? Essa aqui é uma área que ela estava arrendada, né? Nós estamos tomando posse agora. E a empresa que anteriormente tomava conta, de certo modo, não tomava todos os cuidados necessários, né? Eles fazem todos os processos deles lá, de acordo conforme as normas deles, né? Mas eles deixam praguejar muito a terra. Isso aí não é mentira, qualquer um pode olhar aí, qualquer área deles aí, é facinho de perceber de quem é a cana aqui na região, né? Olhou uma cana suja, você sabe de quem que é. E essa é a realidade, não cuida mesmo. Então não há possibilidade de nós, né, ter tirado a cana e já vim fazendo o preparo de solo em cima, sem fazer a correção com os herbicidas antes, né? E depois ele tem um plantio direto. Plantio direto, ele nada mais é que o preparo de solo. Muitas das vezes é quando, que nem no caso, uma das fazendas das quais aí nós, né, atuamos, nós fizemos um plantio direto. Tem um parceiro nosso, né, ali de Santa Cruz do Rio Pardo. Acabou-se que arrendamos para ele uma certa quantidade em arqueiros ali para ele plantar soja e milho. Aí tiramos a cana, ele entrou com a soja, plantou o milho, tudo. E logo na sequência da qual ele arrancou a soja, nós experimentamos fazer um plantio direto. Por quê? Porque a soja, gente, ela vai muito mais, né? Todo mundo sabe que ela vai muito mais defensivo agrícola do que a cana, devido às suas as pragas e tudo mais. Só que assim, a soja e o milho,
ela não judia tanto da cana quanto a própria cana. Na verdade, não judia tanto da terra, né? Perdão. Quanto a própria cana. Então, ela é feita um preparo de solo muito bem feito. Como foi feito esse preparo para ser plantado a soja, o milho, e depois eles entraram com todos os cuidados necessários, né? Que a plantação requer. Quando nós tomamos posse novamente daquela área, não foi necessário fazer grade. Por quê? Porque nós conseguimos utilizar, né? Foi feita uma dessecação para madurar a soja. Eles entraram, colheram, nós aproveitamos a dessecação deles e entramos logo em seguida, logo em sequência, com o plantio de cana. E deu show de bola, né? Que daí, assim que deu um certo período, entramos com alguns defensivos agrícolas para fazer algumas correções, né? Que acabou surgindo algumas plantinhas de soja, de semente que caiu para trás. E depois fizemos o quebra-lombo e deu show de bola o plantio. Aí esse aí é o plantio direto, né? Que são as 3 fases do preparo de solo aí que possui. Retomando para vocês, né? Que é o preparo de solo convencional, que é esse que nós estamos fazendo, que são a quebrada de camadas, né? Mais rígidas. Depois o cultivo mínimo, que você pode chegar plantando por cima da palha, né? Devido assim que arrancou a cana, você já pode chegar plantando em cima. E o plantio direto, que é quando a terra já está descansada o suficiente e você não precisa e não depende de fazer preparo nenhum para estar aí, né? Estando fazendo todo esse trabalho que nós estamos fazendo. Agora falta acho que mais uma passada que finaliza. E aí nós já vamos mudarmos de área. Geralmente o bico assim, ó, demora demais, gente. Demais da conta. Dá mais trabalho fazer um bico do que fazer o restante do serviço. Já vai chegando a certas horas da noite que vai batendo aquele soninho, né? Não adianta, por mais que você durma bem durante o dia, chegam a certas horas da madrugada, o corpo pede socorro. Vamos ver se mais essa finaliza. Nem diz o ditado, né? A noite foi feita para descansar. Só que ultimamente, no calor que tá fazendo, tá complicado trabalhar durante o dia, viu? Muito complicado. Preciso descer mais uma e passar ali, aquela ali é a última. Dá mais uma quebrada aqui por cima dessa aqui, aí eu volto ali e tiro aquela coruja ali. Senão fica feio, né? Talvez a imagem não fica muito propícia para vocês, tá, pessoal? Infelizmente aí, esse aparelho não é igual ao anterior. Então até que tudo se estabilize, tudo se ajeite aí, vamos ter que quebrar o galho com esse mesmo. Devagarzinho nós chega lá.
Ficamos todo esse tempo aí sem mostrar, sem fazer vídeo pra vocês aí, né? Tiramos aí uns diazinhos de férias. Aí resolvi acabar ficando de boa, curtindo um pouco, né? Se bem que a gente também não viaja, não vai pra praia, não faz nada, mas chega uma hora a gente também quer descansar, né? Quer sentar num boteco, tomar uma cerveja cegadinho, de boa. E agora estamos encerrando mais um ciclo. Vou virar ela rodando para aproveitar a manobra. Para quem tem curiosidade de saber quanto por hora o Valtra gasta no gradão, em média ele está fazendo de 27 a 30 litros por hora. E aí você que entende, que trabalha, não sei se já trabalhou com outros tratores, deixe para nós nos comentários aí qual a sua opinião. É econômico? É gastão? Alguns dizem que é econômico, que o case gasta mais. Eu não posso falar nada, não posso afirmar, porque eu nunca trabalhei com case. Agora vamos levantar a grade. Vamos mudar de área. Vamos tirar da tartaruguinha. Vamos colocar no coelhinho. Bora lá. Isso aqui é muito confortável o trator, viu? Pensa um trator bom. Ele se livrou esse ano ele ia para a plantadeira. Isso aqui enrolou o meio de campo aí devido ao tempo de chuva em dezembro. E ele acabou vindo para o preparo. E é claro que nós não é tonto, não é nada. Já grudamos o bichão, né? Tá marcando chuva para amanhã. Olha que plantiozinho bonitinho, ó, pra você ver aqui, ó, foi feito o mesmo processo. Olha a quantidade de mato que tem na cana. Por quê? Porque é um solo praguejado, entendeu? Nós pegamos o solo dessa maneira. Pra conter isso aí, vou ser bem sincero pra vocês, tem que ter um uniporte. Vem um pessoal, faz uma catação na costal. Em seguida, depois de um certo tamanho, vem um uniporte no pingente. Depois de muito tempo, de um certo período, aí volta o pessoal fazer uma catação. Aí você consegue segurar. Você vê uma moita dessa aí mesmo, dá pra arrancar na enxadão, ó. Porque depois que a cana fechar pro meio, ela impede com que a erva daninha faça sua fotossíntese e crie raízes, né? Agora, se o mato crescer primeiro que a cana, aí fica difícil a situação. Aí não controla mais, porque daí ela vai gerando semente, 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 raiz e mais raiz. Aí não controla mais. Aí fica difícil. E é aquele negócio, é uma cadeia, né? Uma coisa vai levando a outra. Que nem isso aí é cana de muda. Se você colhe uma cana suja pra muda, a semente do mato, você vai jogar. Por mais que você fez todo o processo de preparo de solo, você fez a dessecação uma, duas vezes, veio com a grade pesada 2 vezes, subsolador, você virou, dessecou, esperou a terra descansar,
Esperou a sementeira sair, a sementeira saiu, você dessecou, plantou. Beleza, você fez todo o processo correto. Mas se na hora de plantar você joga uma muda de cana suja, você jogou dinheiro fora. Por quê? Você gastou produto, óleo diesel do trator, mão de obra. Você rasgou dinheiro. É uma cadeia, tem que andar alinhadinho. Uma coisa leva a outra. Colhedora, tem a velocidade correta para cortar a muda. Tem as regulagens, tem kit muda. Kit muda até tem gente que não usa. Você diminui a quantidade de faquinha, facão, não sei falar exatamente pra vocês, mas você diminui uma certa quantidade ali e boa. Tá certo também. Olha aí pra você ver quantidade de mato aí. Isso aí tudo impacta, porque acaba interferindo. Cana que às vezes é cana para 4, 5 anos, 7 anos, 4 anos, 3 anos no máximo, mas tem que reformar de novo. Onde você acaba não tendo muita vantagem, porque o primeiro ano você não vai vender ela. O primeiro ano você vai utilizar ela de muda. E o plantio sai caro. Beleza, utilizou ela de muda. Tá. Vai pra lá, doguinho. Beleza, você utilizou ela de muda. Mas se ela tiver suja, você tá levando praga pra outro lugar. Aí pra você ver a soja. Não vê um tiririca no meio. Aí você tem as perdas variáveis dela, né? Que é, você já viu o rastro do trator que passou ali? Se é um cara que tem condições, num plantio bonito desse aí, o cara merecia investir num drone, né? Ele já reduz aí as perdas variáveis dele, né? O drone fazendo a aplicação dos produtos adequados aí do qual ele precisa para o desenvolvimento e cuidado da soja, ele já elimina pisoteio, né? E cada pezinho aí que a massa aí chega no final da safra, quantos sacos de soja ele não perdeu? Ah, mas é pouco mais por hectare. Tem vídeo meu no canal explicando aí a quantidade de saco por hectare aí que o cara perde, só por questão do trator pisar em cima para passar veneno. Tanto que o cara faz a primeira aplicação, ele tem que fazer força de depois passar no mesmo lugar que ele passou a primeira vez, para evitar maiores danos, porque senão não compensa. Senão não compensa. Aqui a muda tá bonita, ó. Trem arrumado, hein? Você já dá uma alegria no coração quando você vê uma plantação, um cabeceiro assim, ó. E tá relampejando. Será que vai chover? Ei, rapaz, você vem trabalhar de noite assim?
Aí você lembra do povo. As histórias que o povo contava de assombração. O nego parava tirar a hora de jantar. Aí depois falava que diz que via gente. Não sei o que tem. Vou ser bem sincero pra você, viu? Eu tenho mais medo de ver gente viva aqui num trem desse. Numa altura do campeonato dessa. Gente viva, você não sabe o que vai fazer, né, cara? Você não sabe qual é a intenção do cara. Complicado. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, para não ficar um vídeo muito extenso. Era mais aí para estarmos retornando, né, às atividades aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Não esqueça de apertar no joinha aí. E você que tem conhecimento de trator, comenta aí, deixa aí nos comentários para nós aí, interage com nós aí. Fala pra nós aí o que você acha. 30 litros de combustível por hora no Valtra CVT 230 no grade pesado 16 disco. Diz aí o que você acha pra nós. Tá econômico ou tá gastão? Fala comigo que eu sou seu amigo. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, assim como a minha. E tudo de bom! Olha que coisa mais linda. Assim que eu gosto. Bora que bora! Tira. Tartaruguinha de novo. Baixar a grade. Vamos fazer a bordadura na quadra inteira, né? Vamos passar umas 2 vezes. Que desse modelo, no fazer a manobra aí, nós não danificaremos e não atingiremos a estrada, né, os carreadores. Positivo? Tchau pra vocês, tudo de bom! É, legalzada, não é toda hora que dá bom, não. Tá muito molhado, moço. Cai a umidade, piora a situação. Agora a grade caiu no mesmo buraco, o trator patinou. Pode descer a pelota de barro aí, ela não sai, cara. Olha, tá molhado demais, moço. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui, né? Na outra passagem eu já patinei aqui. Eu não dava conta de que tava tão molhado assim, né? Você vê, não é nem uma curva.
Ver o que nós conseguimos fazer aqui, nós conseguimos aprontar por cá. Se não, paciência, né? É, deu bom, pesada, deu bom, deu bom. A roda até travada. A entrada aqui dessa bacia aqui. Então vai travar de novo. Olha lá. Tá arrastando, cana. Deixa ele até cuspir fora. Vamos dar uma resinha de muda. Tirar um pouco a aceleração. Oi. Esse agora vai. Vai que vai. Bora. Nós vamos pular pro lado de baixo lá. Vamos ver se lá tá melhor de trabalhar.